Hoje, por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, em relação à saúde, quando você fala de uma questão tanto política quanto econômica e falar de saúde, normalmente está relacionado à questão de atendimento médico, a medicamentos, a convênios médicos. Mas se a gente for parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que isso tem um pouco mais a ver com a gente tratar doenças do que saúde. Na verdade, quando a gente busca essas coisas, a gente está buscando melhorar a saúde. Mas, via de regra, normalmente nós procuramos um médico quando já estamos ou fomos acometidos por alguma doença, alguma alteração, e aí buscamos o médico. É claro que existe a parte preventiva, de exames e tudo mais. Mas, na grande maioria, nós buscamos os médicos quando estamos com algum tipo de problema. Mas quando se fala de saúde, imediatamente isso vem à mente das pessoas. É o contexto, é a forma com que se discute hoje quando se fala de saúde. Então, certas perspectivas são tratadas nessa época como naturalidade. Por exemplo, o uso de medicamentos contínuos é tratado com naturalidade. O envelhecimento com diversos problemas físicos e fisiológicos é tratado com naturalidade. Ah, envelhecer assim mesmo. Envelhecer depois da idade X é ladeira abaixo, é só problema. São crenças, são perspectivas da época atual. Haja vista que tem pessoas que tomam, às vezes, a vida inteira ou metade da vida medicamentos, elas acham que está tudo bem, que não tem problema nenhum. E elas acham que fazer isso é cuidar da saúde. De fato, faz com que você esteja estabilizado. Mas essa dinâmica dessa cultura, do que se acredita hoje, muitas vezes não trata a raiz do problema, né? Quando você usa um medicamento de uso contínuo, ele trata, via de regra, os sintomas, ele mantém sobre equilíbrio aquela circunstância daquela alteração, né? Como uma glicemia, como uma pressão alta, mas não necessariamente vai resolver o problema. A raiz do problema não vai ser resolvida com esse medicamento. Esse medicamento controla esse problema. E qual que é o medicamento que resolve esse problema? É o exercício. Quando a gente fala, por exemplo, em relação ao próprio exercício físico, qual que é a perspectiva, né? Qual que é o pensamento que se vem à mente? Quando eu falar para você exercício físico, para a grande maioria das pessoas, pelas pessoas que eu converso, normalmente vem academia, pessoas jovens treinando, com corpos definidos, fortes, né? Fazendo algum esporte, em parque, correndo, né? As pessoas vislumbram isso. Essa é uma perspectiva desta época. Só que é uma perspectiva também um tanto equivocada, porque parece que esse tipo de atividade ou isso não diz respeito a mim, porque eu sou mais velho, eu sou idoso, por exemplo. Eu tenho aqui 80 anos, então esse exercício não é para mim. Eu já sou muito velho, já não adianta mais para mim agora. Ou então assim, ah não, cara, assim, eu tenho sobrepeso, eu sou obeso, então o exercício não serve pra mim. Isso aí é para as pessoas que gostam, né? Isso não é pra mim. Eu já tentei fazer, não deu certo, né? Então são crenças, são perspectivas dessa época. E são crenças equivocadas, são perspectivas equivocadas, né? O programa do Zero Start, que nós disponibilizamos algumas vezes por ano para que as pessoas possam fazer esse curso, atua justamente nessas perspectivas, né? Então, existe a aplicação dos exercícios físicos em si, junto com encontros, com discussões, para que você possa mudar essa perspectiva, né? Que o exercício físico ele vai muito além das questões estéticas, ele vai muito além de gostar ou não gostar. Quando a gente olha, por exemplo, essa perspectiva do qual que é o real significado do exercício físico na vida das pessoas, tem um dado da OMS que no Brasil, a OMS é a Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, no Brasil, anualmente existem 300 mil mortes que vieram por conta do sedentarismo, ou seja, a pessoa é sedentária, né, tem um nível de atividade física baixa, que isso conduz a pessoa a diversos problemas de alterações de saúde e doenças, e tiveram 300 mil pessoas mortas por ano por conta do sedentarismo. Ou seja, 300 mil mortes por ano poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse um mínimo de atividade física, né? E o engraçado é que esse número não para de crescer. E nas próprias pesquisas da OMS, quando as pessoas são entrevistadas, o que se é tratada e se pergunta sobre a importância da atividade física, muitos até falam, não, realmente é importante, mas eu não tenho tempo. Esse não tem tempo é uma perspectiva equivocada,
porque ela não entende a importância do exercício de fato. Ela coloca o exercício como uma coisa que seria bom para mim, mas eu não faço, e eu já tentei e não funciona para mim, mas ela não entende a real necessidade para que possa priorizar na sua vida. Até porque, se a gente levar em consideração essa perspectiva de exercício que a grande maioria das pessoas tem, que você tem que ir na academia, você tem que ir lá e treinar 2 horas, depois você tem o seu deslocamento, aí você tem que voltar para casa e cuidar da família, dos seus outros afazeres. Então, se você ponderar essa perspectiva de que você precisa de 2 horas e meia, você tem que ir para o lugar, você vai ter que se deslocar, e você teria que fazer isso todo dia, talvez você olhe para esse cenário e você realmente fale assim, meu, eu não consigo ter 2 horas e meia por dia, 2 horas que seja, 1 hora e meia que seja por dia para fazer isso, porque se eu for treinar 1 hora e meia, isso é só de treino, fora o meu deslocamento, fora o tempo que eu vou ter que tomar banho quando chegar em casa, enfim, não consigo. E aí a pessoa deixa isso para lá. E aí as consequências disso para a vida dela é começar a acumular vários tipos de problemas físicos, doenças, distúrbios, inclusive problemas cognitivos, mentais, psicológicos. Um ponto importante que a gente percebe que acontece é que diversas doenças psicológicas, como estresse, depressão, isso também tenha crescido grandemente na vida das pessoas, do mundo inteiro, na verdade, né? E o exercício físico, ele vem justamente atuar sobre essas circunstâncias todas.